aviso. Tá ligeiro, hein, Isaías? Ô, Matheus, falou aí? Pessoal, eu vou depois pôr esse aviso lá no grupo de vocês. Vocês estão vendo minha tela aqui ou não? Sim. Tá, ó. Desculpa que não é essa aqui, é da turma de sábado. Essa aqui é de vocês. Eu vou precisar mudar mesmo, tá? Conforme eu tinha falado com vocês, da... Boa noite, Daniel. Conforme eu tinha falado para vocês, essa semana aqui de 8 a 12 eu não vou poder dar aula. Então eu vou precisar dar essa inversão aqui. Eu não quero só deixar a aula gravada, né? Eu quero dar a aula, que eu tenho compromisso, mas eu tenho compromisso com vocês também, né? Vou deixar claro isso, que não é só meu outro compromisso, é que vocês também são meus compromissos, né? Assim como todos os outros. E eu não quero deixar aula gravada, eu quero dar aula, então eu vou pedir para vocês dessa vez a compreensão aqui, ó. Essa aula do dia 9 nós vamos fazer aqui na segunda-feira, dia 1º, tá? E essa aula do dia 11 nós vamos fazer dia 4. Então, aqui no dia 9 e no dia 11 não tem aula. Eu até tinha comentado isso aqui na última aula, né? O Talvez alguém tenha aí alguma dificuldade nesses dias, mas a gente aí tem a aula gravada, né? Que é o mesmo conteúdo. Tá? Então, tá entendido aqui, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Legal, obrigado. Agradeço aí os demais aí, tudo em ordem, tudo bem? Pode ser? Que dia Tudo que vai bem. ser? Tranquilo. Legal, obrigado aí. Alguém perguntou alguma coisa? Que dia que vai ser, o senhor falou? Aqui, ó, no dia 9 vem para o dia 1º. E o dia 11 Não. vem para o dia 4. Aí no dia 9 e 11 não tem aula. Beleza. Beleza. Ô Fagner, você levantou a mão aí? Ô, professor, boa noite. Não, é que, só para avisar, talvez no dia 4 eu não vou conseguir assistir aula, caso eu não entrar aí. Eu tô com as férias programadas aí pro dia 4, provavelmente eu vou estar na estrada viajando. Aí, se tiver alguma alteração, eu assisto a aula normal. Dia 1º, sem problema. Aí eu vejo a aula gravada. Isso, a sexta aula é teórica, não tem mais conta, né? A gente faz continha hoje e na segunda-feira, né? Na quarta e na quinta aula, a sexta aula é teórica e talvez assim é mais tranquilo. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Obrigado já por ter avisado e obrigado aí a todos pela compreensão aí, beleza? Então tá. Então deixa eu fechar aqui. Vamos minimizar. Agora eu não vejo mais vocês. Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Não. Não? Então eu já sei o que é. E agora? Também não. Acho que a gente nem viu a data que você... Eu pensei que você só ia falar. Você colocou no slide, né, a data? Eu coloquei no slide, vocês não estavam vendo? Ah, não. Eu pensei que você só ia falar. Então eu quero mostrar. Bom, eu vou passar isso aqui. O que está acontecendo? Que não tá... eu já sei porque. Peraí. E agora, vocês estão vendo a tela? Agora sim. Tá. Aí, bonito. Então, legal. Então, ficou assim, ó. Se vocês quiserem tirar uma foto, mas eu vou mandar essa mensagem aqui lá no grupo também, porque nem todos estão aqui, né? Mas, então, ficou assim, ó. Do dia 9 aqui para o dia 1º e do dia 11 para o dia 4. Então, dia 4 não teria aula porque é feriado em São Carlos, né? Mas a grande maioria não é de São Carlos. É só o Rafael e a Amanda e acho que a Nicole também é de São Carlos, né? Então, nós vamos ter aula aqui no dia 4, tá? E no dia 1º, que é a véspera do feriado, é um dia
Não é feriado, né? Então, aí no dia 9 e no dia 11, vocês não têm aula. Então, fica assim, na semana que vem, a gente se encontra na segunda-feira e na quinta-feira seria o dia da aula mesmo. Deu para ver agora? Agora Hoje, sim. Deu. Legal. Então, beleza. Então, aqueles que não puderem, a aula está gravada lá. Vamos ver agora se vai aparecer. Vocês estão vendo agora? Sim. Legal. Então vamos. Agora eu não vejo mais vocês aqui. Então, hoje nós vamos falar. Então, na aula passada, nós falamos lá da evapotranspiração, né? Evaporação da água do solo, a transpiração da planta, que é o ET0, o ETC. Vocês já devem ter feito lá o exercício, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, hoje tem uma sequência de contas aí, uma atrás da outra, né? É tranquilo, mas eu peço bastante atenção, quem não entender vai perguntando para a gente, que uma continha aqui depende da outra. Então, ó, como nós falamos, né? Lembra que nós falamos aí da ETC, que é evapotranspiração da cultura, aí nós temos lá, por exemplo, 4 milímetros por dia na fase intermediária de alguma cultura, foi evapotranspiração. Só que isso não é necessariamente, não é diretamente o quanto que eu tenho que repor de água no solo. Ele falou, ó, evaporou 4 e transpirou essa quantidade 4, então eu tenho que repor o 4. Não, porque ainda eu tenho que ver o que tem de água no solo. Eu ainda tenho que ver o meu sistema de irrigação, qual que é a eficiência dele, tá? Então, não é claro, né, que talvez tenha alguém aí que trabalhe com irrigação, pode sim ser feita a irrigação somente com a reposição da evapotranspiração, tá? Então, muitas vezes vocês ouvirem por aí e falam assim, como que é a sua irrigação? Alguém fala assim, eu reponho a evapotranspiração, reponho 100% de evapotranspiração. Ou seja, o quanto eu perdi, por exemplo, 4 milímetros por dia, no dia seguinte eu reponho esses 4 milímetros, tá? É uma maneira de irrigar. Só que, nesse caso, não estaria considerando a água que já existe no solo, e que nós vimos e vamos ver que o solo, a gente não deixa ele chegar a zero de água. Sempre tem. Tira uma dúvida, eu estou gravando a aula, vocês conseguem ver? Sem eu fechar aqui? Tá sim, tá vermelhinho ali em cima. Ah, legal. Então, Tá beleza. gravando sim, professor. Beleza, obrigado. Eu não tinha lembrado se tinha ligado, mas que bom. Então, nós temos que falar um pouquinho de água disponível no solo. Aí entra dois termos que na irrigação é prática, é usual, a gente fala disso toda hora. Um deles é a capacidade de campo. Eu vou ler aqui o que é a capacidade de campo. É a quantidade de água retida, armazenada no solo, depois da drenagem intercorrida ou cessado depois de uma chuva ou irrigação. Já vou explicar. Sem perdas por infiltração. Em outras palavras, aqui, ó, é a quantidade máxima de água que o solo consegue armazenar sem escoar. E os solos de textura mais fina, os argilosos, armazenam mais água do que os solos mais com partículas grossas, que são os arenosos, tá? Então, o que é essa capacidade de campo? A capacidade de campo é assim, é a quantidade máxima que aquele solo consegue armazenar de água sem escoar. O que é esse sem escoar? Vamos imaginar assim, ó, é mais ou menos assim que determina a capacidade de campo, não tão simples, mas a ideia é essa. Imagina um funil, a gente enche esse funil de solo, né, de terra, de solo. A gente enche esse funil de solo e vai molhando. Vai molhando, vai molhando, vai molhando. Vai chegar uma hora que vai começar a pingar lá embaixo desse funil, né? Que estava cheio de solo, a gente foi jogando água. Vai chegar uma hora que ele vai encher todo aquele solo de água, vai começar a pingar. Aí você para de molhar e espera terminar de pingar, terminar de escoar. Aquilo é a capacidade de campo, ou seja, aquele que ficou retido no solo
Depois que terminou de escoar, é a capacidade de campo. É o máximo que ele consegue reter de água, tá? Então, a gente, lembrando assim, se a gente encher o funil de areia, ele vai segurar menos água, ele vai escoar mais do que um solo argiloso, vai segurar mais água, né? Pela própria característica, quanto menor a partícula, mais ele consegue reter água nele, tá? E o contrário da capacidade de campo é o ponto de murchamento. O que é o ponto de murchamento? É a umidade do solo que os vegetais começam a murchar durante o dia. De início, as plantas ganham vigor à noite, quando o fluxo de água diminui. Já vou explicar, devido à absorção nas partículas. As plantas permanecem murchas tanto dia quanto noite. Então, aqui, resumindo, o teor de que é o ponto de murchamento? É o teor de umidade no solo, abaixo da qual a planta não consegue retirar a água do solo, na mesma intensidade com que ela transpira. É aquilo lá que eu comentei lá na primeira aula, lembra? Que eu falei que é uma ligação só, o solo, a planta e a atmosfera. E a planta ela tem uma capacidade de puxar água do solo, cada planta tem sua capacidade de tensão. O que é tensão? O quanto ela consegue desprender a água do solo. Então, quando o solo está na capacidade de campo, a água está livre. Quando o solo está aí essa água livre o solo vai secando, né? Vamos falar assim, sem irrigação, sem chuva. Esse solo vai secando, secando. Essa água livre acaba, vai restar água aderida, adsorvida no solo. Cada planta tem uma capacidade de desprender essa água que está presa no solo. A hora que a planta não consegue mais desprender essa água do solo, que ela murcha e não volta mais, é o ponto de murcha permanente, tá? É o ponto de murchamento, ou PMP, ponto de murcha permanente. Seria mais ou menos isso também, né? Igual eu falei do funil na capacidade de campo, vamos pensar no ponto de murcha permanente assim. Você tem uma planta, você molhou, você sabe quando você molhou. Aí amanhã você pesa aquele solo, a planta está lá ainda, tá cheia. Aí você vai pesando, até a hora que a planta murchar não voltar mais. Então, aquela diferença entre a água, o solo com água e o solo seco, aquele ponto que a planta murchou é o ponto de murcha permanente, tá? Então, o que eu falei aqui? Que quando não volta, tanto ela está murcha tanto dia quanto noite. Porque tem aquelas plantas que murcham, aquelas folhas largas que ficam na cerca, melancia, chuchu, essas folhas largas aí, a própria mamona, no momento do dia, naquele sol quente, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, elas murcham. Só que à noite, elas enchem de novo. Então, não é essa murcha, é aquela murcha de dia, continua murcha à noite e já está murcha no dia seguinte. Então, esse é o ponto de murcha. Nesse ponto, a umidade de água, a quantidade de água no solo já é tão baixa que a planta não consegue mais absorver. Vendo um desenho, seria mais ou menos assim, ó. Olha aqui dá para a gente ter uma ideia legal. O que seria um solo saturado? Veja aqui esse desenho. O que está faltando? E está escorrendo. Água por gravidade. Seria o quê? Erosão, percolação profunda. O que é percolação? A água indo embora o lençol freático. O solo, quando a gente vê esse solo saturado, o que está faltando aqui? O que vocês não estão enxergando aqui, estão enxergando nas outras? Solo saturado, ele está sem ar. Muito bem. Então, o solo saturado não tem ar. A água está escorrendo por cima ou por baixo. A gente chama de erosão horizontal ou vertical, que é a percolação. Um solo típico é um solo assim, ó. O que é o típico? Um solo ideal para se trabalhar, um solo ideal para lavoura, uma condição adequada, é isso aqui, ó, tem ar e tem água. Veja que a água, ela está tanto livre entre uma partícula e outra de solo, como aderida, absorvida, grudada aqui numa certa tensão no solo. Deixa eu mudar o meu mouse aqui.
Então, aqui eu tenho água livre, aqui eu tenho água dissolvida. Mas, então, eu tenho água livre. E tenho ar também, a planta precisa de ar pelas raízes, né? O que é o solo na capacidade de campo? É o solo típico, com um pouco mais, com uma umidade um pouco acima do solo típico. Mas a capacidade de campo é o ponto ideal também da gente trabalhar. Não pode estar acima da capacidade de campo, porque senão eu entro na zona de saturação sem ar. E o que é o ponto de murchamento que eu falei? Veja aqui, ó, o que está cheio aqui de ar, o que não tem aqui? Não tem água. E a água, dando um zoom aqui, ó, vê que não tem água livre. A água está toda adsorvida, está presa, com uma tensão na partícula de solo. Então, aqui, até certo ponto, determinada cultura consegue tirar essa água daqui. Outras não conseguem. Então, o ponto de murchamento depende da planta, tá? A capacidade de campo depende do solo. O ponto de murchamento depende da planta. Que é a hora que a planta murcha, tá? Então, isso aqui é uma visão que a gente tem que ter do solo, que a gente tem que ter da água no solo. Que quando a gente está falando de irrigação, a gente sempre... O que o pessoal da irrigação trabalha? Com a umidade do campo e com a transpiração e com a evapotranspiração. Então, esses dois pontos são, vamos falar assim, é a bola do futebol. Se não tiver, não tem jogo. Falar de umidade do solo, capacidade do campo e falar de evapotranspiração, sem falar disso, não tem irrigação, tá? Então, irrigação depende de eu conhecer qual que é a capacidade de campo do meu solo, qual que é a condição de água, de absorção de água, de retenção de água desse solo e da evapotranspiração, tá? Então, irrigação, sem eu conhecer a água do solo e sem eu conhecer a evapotranspiração, não existe irrigação, tá? Então, aqui só alguns exemplos, né? Veja que o solo arenoso, ele tem uma capacidade de campo. A partir de agora, vocês vão estar sempre vendo assim, ó, CC e PMP, tá? Então, a capacidade de campo e ponto de murcho permanente. Ou PM, ponto de murchamento. Então, veja aqui, ó, que o solo arenoso, ele tem uma menor capacidade de campo e tem um menor ponto de murchamento comparado com o solo argiloso. Então, vamos lá. Já vamos preparando o lápis e o papel na mão e a calculadora. Então, ó, eu tenho que saber quanto de água tem para fazer irrigação. Não é isso que eu disse? Eu tenho que conhecer o tanto de água que eu tenho para saber o quanto que eu tenho que repor da minha evapotranspiração. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é a água disponível total, disponibilidade total de água no solo, DTA ou ADT. O que é isso aqui? É o limite entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. É ali que a minha lavoura tem que trabalhar. É ali que o meu solo tem que estar para não ter água em excesso e para não ter água em falta. Eu tenho que trabalhar nesse meio, entre a capacidade de campo e o ponto de murcho permanente, tá? Essa disponibilidade de água varia conforme a textura do solo, a estrutura, o diâmetro dos poros, como que essa água anda, se distribui dentro do solo, que profundidade que ela anda. Quer dizer assim, que a disponibilidade de água no solo, obviamente, depende do tipo do solo, tá? Então, o limite de baixo da disponibilidade de água é o ponto de murcha. E o limite de cima é a capacidade de campo. Eu não posso deixar ultrapassar os dois. Eu não posso deixar ultrapassar a capacidade de campo, porque meu solo vai ficar saturado. E vou estar desperdiçando água e tirando o ar da planta. E não posso deixar abaixar do ponto de murcha permanente, não posso nem deixar chegar no ponto de murcha permanente. Então, como que é esse DTA? Eu calculo assim, ó. DTA igual capacidade de campo menos ponto de murchamento dividido por 10 vezes a densidade. Se quiser fazer uma parênteses aqui assim, ó, porque primeiro você calcula aqui dentro do parênteses, aí o que desce faz vezes a densidade. Que densidade é essa? Densidade do solo. Lembra que nós vimos lá na aula passada? Calculamos a densidade do solo. O
quem vai lembrar aí, densidade do solo é igual massa sobre volume, né? Então, densidade do solo, nós fizemos um exercício lá, se não me engano, deu 1,6 gramas por centímetro cúbico, lembra? Então, é aquela densidade lá. Então, a formulinha para eu saber o quanto de água que eu tenho no solo, total disponibilidade total de água, DTA, é a capacidade de campo menos o ponto de murcho, dividido por 10 vezes a densidade do solo. Esse 10 é sempre 10, tá? Por conta de conversão de unidade, esse 10 não muda. Então, veja, como eu falei que o solo ideal tem que estar entre a capacidade de campo e o ponto de murcho permanente, então está aqui, a disponibilidade de água é a diferença da capacidade de campo menos o ponto de murcho permanente, dividido por 10 vezes a densidade do solo, tá? Vamos lá? Estou copiando. Então, ó, a capacidade de campo, o ponto de murchamento, a gente vai pôr em porcentagem mesmo, tá? 28 e 16. Vocês já conseguem fazer essa conta aqui, utilizando a fórmula anterior. Capacidade de campo está aí. Ponto de murchamento está aí. Divide por 10, faz capacidade de campo menos o ponto de murchamento, divide por 10 vezes a densidade. Quem chamou aí? Pode falar. Só para me copiar a formulinha ali, rapidão. Tá. Tá aí. Na hora que puder virar, você avisa aí. Professor, você vai dar a densidade também? Depende do humor no dia que eu fiz exercício, rapaz. Eu não lembro. Lá no teste. Se eu não der, você calcula. Eu vi que no exercício que está aqui, seguido aqui, eu não dei, mas eu dei as informações para vocês calcularem. Se eu der, já está mais rápido. Se eu não der, vocês calculem. Mas eu acredito que lá nos testes, bom, eu não lembro se eu dei ou não. Vamos lá? Ó. Então tá aqui, a gente já é capaz de responder isso aqui. Vamos ver? Vamos pôr a formulinha aqui? Vamos calculando aí, ó. DTA, disponibilidade total de água, é igual a capacidade de campo, é em porcentagem mesmo, tá? Não precisa passar para decimal, não. É do jeito que tá ali. Dividido por 10 vezes a densidade. Ó, a densidade eu não dei agora. Lembra a formulinha da densidade? Eu não lembro disso aí, não. Densidade é igual a massa sobre volume. Massa em grama. Volume em centímetro cúbico. Não precisa transformar nada, que ali já está. Quanto que é a densidade do solo? 1,37. Isso aí. Não precisa nem usar a calculadora, né? 137 dividido por 100, 1,37 gramas por centímetro cúbico. Então, olha, já temos a densidade aqui. 16,4, eu acho. Quanto? 16,4. Bateu mais alguém aí? Eu pôr aqui 16,4. Será que é isso? Vou confirmar aqui, mas acho que é isso aí. Deixa eu pôr a calculadora aqui. Acho que não é isso, não. É 1,6. Isso, é. Falou certo, só a vírgula aqui. Ah, eu dou essas falhadas aí mesmo.
1,64. Todo mundo chegou no 64, hein? Então, o que é o 64? Ó, a resposta é milímetro por centímetro. O 64 é o quê? 1 litro, 640 ml, por quê? Ó, milímetro. Milímetro não é litro por metro quadrado. Só em que profundidade? Em 1 centímetro de solo. 1 centímetro de solo. E aí, pessoal, todo mundo chegou no 1,64? Sim. Legal, Positivo, professor. perfeito. Professor, uma observação, primeiro tem que fazer a subtração na parte de cima aí. Se quiser direto, a calculadora vai calcular a divisão primeiro, aí vai dar um resultado diferente. Isso, bem lembrado. Quem falou, Isaías? Isso. Isso aí, Isaías, bem lembrado. Primeiro tem que fazer a divisão lá em cima, bem lembrado. Porque se jogar, porque se você fizer direto aqui 28 menos 16 dividido por 10, ele vai dividir o 16 por 10 primeiro, e aí tirar do 28, aí dá tudo bagunçado, então bem lembrado. Faz 28 menos 16, divido por 10, vezes 1,37, deu o nosso 1,64, que está aqui. Milímetros por centímetro de solo. O que é isso que eu estou querendo dizer? Aqui está o solo. Nesse 1 centímetro aqui de profundidade do solo, em 1 metro, eu tenho 1,64 litros de água. Certo? Milímetro é isso. Litros de água nesse 1 centímetro de solo aqui, numa distância de 1 metro. Então, vamos adiante. Ó, agora vamos pensar assim. A minha raiz está 1 centímetro só de solo? Não está. O que minha raiz faz? Ela desce assim, ó. Para cá, vem para cá. E aqui tem uma certa profundidade. A profundidade de raiz é unidade internacional, a gente sempre fala Z, tá? Quando vocês dizem Z, Z é a profundidade de raiz. Então, ó, 1,64 litros eu tenho aqui 1 centímetro de solo. Mas eu tenho que multiplicar pela profundidade da raiz. Qual é a profundidade? Então, aqui entra a outra fórmula. Entra um pouquinho aí, ó. CTA igual DTA vezes Z. O que é o CTA? É a capacidade total de água no solo. Aquela primeira que nós vimos é a disponibilidade de água em 1 centímetro de solo. Quando eu considero a raiz, aí que eu tenho a capacidade total de água no solo. Então, eu tenho que fazer o DTA, que vocês já calcularam no exercício anterior, vezes o Z. O que é o Z? É a profundidade efetiva das raízes. O que é a profundidade efetiva das raízes? É um termo que é um número. É que meu mouse sumiu aqui. Ó, aqui é a raiz. Aqui, vamos falar assim, entre os pesquisadores, no Brasil e em alguns países, não bate um com o outro, porque o Z tem trabalho, pesquisa que diz que é onde está 80% das raízes. No Brasil, diz que é onde está 90% das raízes. Por quê? Porque tem raiz que some embora, né?
metro, 2 metros, embora. Só que 90% da raiz está a certa distância da planta, de profundidade, né? Mas isso para nós é diferente, porque nós vamos usar o Z tabelado. Esse aqui, ó. Aqui tem a cultura e aqui tem o Z, tá? Então, aqui, ó, abacate, 60, 90, cadê a cana? Ó, cana aqui, ó, 40, o Z da cana é 40. O que quer dizer? Que 90% da raiz da cana está 40 centímetros. O restante está fora dos 90 centímetros. Tem, ó, o café, ó. Tem 2 cafés. É dela mesmo. 40, 60. O Z do café. Tem citros, tá? Aqui eu cortei, tá? Mas vocês só colocar lá na internet o Z das culturas que aparece aqui a laranja, ó. Profundidade, onde está 90% das raízes da laranja, tá? A 60 centímetros de profundidade, tá? Então, aqui eu pus alguns, mas vocês colocarem na internet, toda cultura tem o tamanho do Z. A profundidade do tamanho do Z, não é bom, né? A profundidade das raízes. Ó, aqui, atenção, uma coisa para bater as nossas contas. Usa sempre o primeiro, tá? Igual eu falei lá no KC, aqui é a mesma coisa, tá? Que nem pega aqui o abacate, ó, de 60 a 90, uso 60, abacaxi uso 20, 120, entendeu? Né? Sempre porque o Z, eu estava lembrando aqui, ô Isaías, foi lá na Máquinas, né, que teve aquele negócio de intervalo, você usou o primeiro, mas enfim, estava tentando lembrar onde teve esse entrave aí, foi lá na eficiência dos tratores lá, mas já passou por lá. Então, ó, sempre usa isso aqui, tá? O Z da raiz, você usa sempre o primeiro. Então, vamos lá. Calcule a CTA do solo para cana-de-açúcar, considerando a DTA do exercício anterior. DTA do exercício anterior, vocês têm lá que foi 164. Qual que é o Z da cana? Quem lembra? Eu pus lá. 40. 40. Aí. Então, agora a formulinha é CTA igual CTA vezes Z. Veja que são contas simples, né? Quanto dá? 65,6. Bateu aí? Mais alguém? Sim, é isso aí. Legal. Então, o que é 164 vezes 40, é isso? Isso aqui dá 65,6 o quê? Milímetros. 65,6 milímetros. Aí, só o outro lá que tinha por centímetro. Então, ó, veja o que isso aqui está querendo dizer. Que deu 65,6. O que isso aqui está querendo dizer? Vamos voltar para a luzinha aqui, ó. Então, ó, aqui está meu solo. Vou apagar, né? Vergonha esse solo torto aqui. Aqui está meu solo. Nesse 1 centímetro aqui, ó, deu lá 1,64 litros. Só que a raiz não está aqui 1 centímetro do solo. A raiz está descendo. No caso da cana, ela desceu 40 centímetros. Então, eu tenho que multiplicar por esses 40 centímetros, que deu quanto? Isso aí, 65,6 litros, né? A gente fala milímetros, mas é litros, que é a mesma coisa, né? Então, ó, nessa profundidade, já olha aqui quanta água que tem, né? Então, a gente não tem essa noção do quanto de água que tem no solo, tá? Isso aqui é um número totalmente real, tá? Não estou inventando um número só para dar aula, não, é um número real
Claro, dependendo da capacidade de câmbio, ponto de murcha permanente, tudo mais. Mas veja que a gente tem na cabeça, quando a gente vê que está seco em cima, no que o olho consegue ver ali na superfície do solo, a gente fala, nossa, olha como está seco. Está seco nada. Pega uma machadinha, um machadinha não, um machado aí. É machado, cara. Oi, fugiu o nome. Enxadão. Enxadão. Pega um Enxadão. enxadão. Isso, aí fugiu. Eu falei machado, é enxada. É, enxadão. Pega um enxadão e dá uma cavucada ali. Você vê que está seco em cima, lá embaixo tem muita água, tá? A água demora para secar até lá embaixo. Então, por isso que a maioria das plantas não morre, elas secam, mas não morre. Por quê? Lá embaixo fica muita água armazenada, muito. Veja que ó, tem 65 litros de água na distância da raiz da planta. Mas nem tudo é fácil assim. Então, por isso que eu falo assim, lembra lá que nós vimos de evapotranspiração? Quanto estava dando máxima evapotranspiração lá? Teve uma que deu 4 milímetros por dia. 4 milímetros, você está tirando de uma caixa de 65 litros. Então, por isso que você não precisa apavorar, por isso que ninguém irriga a reposição da evapotranspiração todo dia. Faz a reposição a cada 3, 4, 5 dias, a reposição da água. Porque ainda tem muita, né? Vamos lá. Você perdeu 4 litros de 65, você ainda tem muita água lá no solo. Porém, nem tudo é disponível. Nem todo esses 65 litros de água está disponível. Por quê? Lembra que eu disse lá, né, na partícula de solo, tem um tanto de água que fica aderido. Então, aquela água aderida com certa tensão, aquela lá não está disponível. Então, eu tenho que saber qual que é a água disponível real, que é o ADR, a nossa próxima formulinha, que é o quê? CTA do exercício anterior vezes o F, nós já vamos falar que é o F. Todas essas tabelas, tá? A tabela do Z, tabela do F, você já tem tudo lá na área de vocês. Então, o que é o ADR? O ADR é o quanto daquela água está disponível para a planta, porque parte não está disponível, parte está absorvida no solo. Então, onde é esse F? Vamos lá, todo mundo presta atenção, olhando para cá, senão depois vai travar lá. Veja aqui estão as culturas, cada cultura tem seu grupo. Grupo 1, 2, 3 e 4. Depois a gente fala lá embaixo. Cada grupo, cada cultura tem seu grupo. Veja aqui, ó, cebola, pimenta, batata, grupo 1, banana, que falta uma vírgula aqui, ó, repolho, uva, ervilha, grupo 2, citros, amendoim, trigo, grupo 3, algodão, milho, cana, soja, fumo, grupo 4. Então, aqui estão só algumas, tá? Mas tem toda cultura pertence a um grupo. Aqui eu ponho algumas. Aí, veja que aqui embaixo eu tenho os grupos e tem a ETC. A ETC, você já sabe, a transpiração da cultura. Veja que eu tenho ETC de 2, ETC de 3, 4, parará, até ETC de 10. Então, eu falo para vocês que eu tenho o grupo 4, uma ETC de 5. Meu F é 0,60. O que quer dizer esse 0,60? Que nessas condições de uma cultura do grupo 4, uma ETC diária de 5, 60% da água que nós vimos lá dos 65,6 da continha anterior, somente 60% está disponível. O resto, os outros 40%, não está disponível. Está absorvido no solo, a planta não consegue tirar. Por isso que eu faço vezes 0,60, que vai me dar uma porcentagem. Agora eu vou pergunta para vocês. Me fala qual que é o valor de F
do algodão, uma ETC de 6. Zero 0,55. Positivo. Todo mundo achou? Sim. Algodão. Sim, professor. Sim, sim. Legal. Grupo 4. ETC de 6, 0,55. Vamos lá, agora eu pergunto para vocês, qual que é o valor de F para o amendoim com uma ETC de 8? Zero. 0,45? 0,37. 375. Verdade. 0375. Isso aí. Ó, aqui, ó. Amendoim, grupo 3. Tá aqui, eu falei ETC de 8, 0,375. Então, veja aqui, ó. De toda aquela água disponível, só 37% e meio que ela consegue absorver, tá? Todo mundo entendeu aí? Pegou, captou? Ó, se eu falar aqui, vai, só mais uma. Qual que é o F da batata com ETC de 3? 0,42,425. 042. Isso aí, batata grupo 1, ETC de 3, 0,425, tá? Então, falem aí para mim, ó, calcule a DR do exercício anterior, né, com a CTA do exercício anterior, 65,6. Com a ETC de 5. Qual que era a cultura? Era a cana, né? O Z da cana nós falamos. Então, nós temos que achar o F. Vocês têm a tabela aí? Não, né? Eu preciso voltar aqui, né? Vou pôr a formulinha aqui, ó. DR é igual CTA vezes E. Para cana, tá? Do exercício anterior que a gente estava vendo é cana. Então, a DR é igual a CTA do exercício anterior, 65,6. Vezes F. Vamos lá, fala para mim qual que é o F da cana com ETC de 5. 0,60. Aí, todo mundo achou? Cana, grupo 4, ETC de 5. Grupo 4, ETC de 5. 0,60. Aí eu volto lá, 65,6 vezes 0,60. Quanto dá? 39,36. 39,36. Aqui lembra daquilo, pessoal, que às vezes no exercício pode estar só 39 ou 39,3, tá? Aí vocês vão ver que o número está bem pertinho lá no teste. Porque às vezes assim, você deixou uma casa depois da vírgula, você vai estar lá 39,4. Aí você olha na calculadora, está 39,36. Aí você vai falar, mas será que é ou não é? Você vai ver que porque um vai estar 39, o outro vai estar 59, o outro 79, então é aquele que está. Então, isso aqui, ó, é milímetro, 39,36 milímetros. Então, 39, que nem o meu aqui, vê aqui, ó. É a mesma coisa. O meu eu pus 0,4. Então, para a gente, né, então o solo está aqui, nós falamos que em 1 centímetro do solo eu tenho 1,64 litros de água. Aí eu falei que na profundidade da raiz da cana eu tenho 65,6 litros de água. Só que eu falei agora que nem tudo isso está disponível. Disso aqui, só quanto que deu anterior? Marquei aqui 39,4. É isso que deu anterior? Isso, 39,4. 39,4. Então, ó, desse 65,6, só 39,4 litros está disponível
14, tá? Então, isso aqui é o ADR, é o que realmente está disponível, ó. Água disponível real, que é o ADR que vocês acabaram de fazer, tá? Então, agora, tá? Professor, Vou falar. por que você cita em 1 centímetro do solo? O primeiro, você fala? Não, aí você volta lá o slide, o outro que você está fazendo a luzinha. Aí, por que você fala em 1 centímetro? Porque é o primeiro que nós calculamos, a DTA, é o quanto que eu tenho água nesse primeiro centímetro de solo. Por quê? Primeiro eu tenho que falar só de 1 centímetro de solo, porque depois eu tenho que multiplicar pela profundidade da raiz da minha cultura. Pode ser 20, pode ser, se for alface, é 20 centímetros, se for a cana, é 40, se for o citros, é 60. Então, primeiro, eu acho que eu tenho no meu primeiro centímetro de solo, né? Porque 1 centímetro de solo, todas as culturas estão. Aí depois eu multiplico pela profundidade da raiz. Entendeu? Entendi. Beleza. Então agora, estou perguntando qual que é a DR. Aí vamos falar assim, ó, a DR é CTA vezes F. Eu dei a CTA? Cadê a CTA? Tem que calcular, eu não dei a CTA. Qual é a fórmula da CTA? DTA vezes Z. Eu dei a DTA? Pô, eu não dei a DTA também, eu não sei qual que é a DTA. Tem que calcular a DTA. É igual a capacidade de campo. Eu dei a capacidade de campo? Dei. Ponto de murchamento? Dei. Dei. Dei a densidade do solo? Dei. Então tem que começar no comecinho aqui, ó. Tem que começar lá da DTA para chegar na resposta que eu pedi, que é o ADR. Vamos lá. Alguém já acabou aí? Karma aí. Vixe, que jeito que acaba, moço. Aí. Assim, agora vocês já estão craque já. E olha lá, pessoal, não quero ninguém passando o resultado para ninguém, hein? Negócio aí de fala aí quanto deu, espero que ninguém. Porque na verdade, quando fala assim, vou ajudar o outro, na verdade você não está ajudando, né? Você está prejudicando ele quando você dá a resposta para alguém, né? É, um, uma perda de tempo pegar a resposta, porque vai que o dia da manhã. E mesmo que você não vá se deparar com uma situação dessa, você está aqui para aprender, né? Quanto deu o DTA aqui? Quem fez? 1,82. 1,82. Agora eu consigo fazer aqui, ó. O Z, tem alguém que está com a tabela aberta aí? O Z? Z da soja lá. Z da soja. Tem alguém com a tabela aberta? Ou volta lá? Volta lá. Volta rapidinho. É 30, professor. 30? É. Oh, legal. Então a próxima eu já te pergunto, cadê? Cadê a soja? Tá aqui, ó, 30, isso aí. Então vamos lá e põe 82 vezes 30. Entendeu? 54,6. Legal. 54,6 milímetros. Então, na raiz da soja, tem 54 litros de água. Agora, eu tenho que achar o F. 54,6 vezes o F. Vamos achar o F? Fala para mim qual que é o F da soja com ETC de 6.
0,55. Muito bem, todo mundo achou 0,55, ó. Soja, grupo 4. ETC de 6, está no exercício lá, 0,55. Vou falar agora. Andar? 30,03. Então, a resposta que eu pedi, o ADR, é igual a 30,06 ou 30,1, né? Provavelmente é uma casa só depois da vírgula. E até porque na prática esse vírgula 1 medindo a água de solo não existe, né? Tranquilo aqui, pessoal? Bora lá então? Todo mundo está acompanhando? Todo mundo está junto comigo aqui? Não. Fez um barulhinho ali, se alguém ergueu a mão, eu não estou vendo, porque eu estou na tela inteira aqui. Ou se alguém chegando também, eu não estou vendo. Também agora não é hora de chegar mais, né? 8h30. Então vamos lá. Vamos, bola para frente, olha lá. 1,82 bateu, 54,6 bateu e 30. Olha lá, o meu eu arredondei para 30. Deu 30,06, podia ser 30,1, mas eu arredondei para 30. Vamos lá. O que é turno de regra? Se tiver alguém travado aí, fala que eu volto lá. Não deixa travar, não. E não vamos passar resposta para ninguém, não. Quero... Não, então volta lá, que eu não pode voltar. Travou onde aí? Na DR. A DR. Ó, a DR é o CTA vezes o F. O F, nós temos que ir lá naquela tabelinha lá. Ó. Como que eu sei o F? Ó, tô falando aqui, cultura da soja, uma ETC de 6. Então tem que achar o F. A gente vai lá naquela tabelinha lá. Ó. Cultura da soja está aqui, ó. Grupo 4. ETC de 6, ó. Grupo 4, ETC de 6. 0,55 é o valor do F. Aí nós multiplicamos lá o 54,6, que veio daqui, multiplicamos pelo 0,55, deu 30, 30,06. Fechou? Positanda. Beleza, aí. Tudo de regra. O que é regra? Quando a gente fala, vou lá regar as plantinhas, ela ia molhar as plantas, né? E o que é turno? Turno é o período. Período de molhar é o intervalo que eu tenho que molhar. É o quando eu tenho que molhar. Cada quantos dias eu tenho que molhar. É essa fórmula aqui, ó. Turno de regra é igual a DR dividido pela ETC. O máximo aqui não precisa nem copiar, tá? Porque a gente, lembra lá para bater os exercícios? A gente está usando a mínima, na verdade, né? Então esquece esse máximo aqui. A DR, turno de regra é igual a DR dividido pela ETC. A DR vocês já sabem, já estão craque, o ETC vocês também já sabem, vocês são craque. Evapotranspiração da cultura e água disponível real. Turno de regra é respostas em dias. Escreve aí grandão, hein? Não vão esquecer disso. Turno de regra não é milímetro. Turno de regra é dia, ou seja, cada quantos dias que eu tenho que molhar, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aqui, ó, eu peço bastante atenção, porque senão dá errado lá. O turno de regra eu sempre arredondo para baixo. Por exemplo, deixa eu pôr uma luzinha aqui, ó. Isso é importante, tá, pessoal? O turno de regra vai dar o resultado. Vocês vão fazer lá o ADR pelo ETC, vai dar o resultado. Se der 1,8, você arredonda para 1. Se turno de regra der 3,7, você arredonda para 3. Ou seja, o que vier depois da vírgula, você esquece. Se der 3,1, é 3. Se der 3,9, é 3. 3 o quê? 3 dias. Por que ele tem que arredondar para baixo?
para não correr risco de faltar, se você arredondar para cima. Que nem, ó, deu aqui que você tem que irrigar depois de 3,7 dias. Aí você arredonda para 4, pode ser que esse um dia a mais falte água para a planta, tá? Então, sempre independente do quanto der depois da vírgula, você esquece o que vier depois da vírgula. Sempre arredonda para baixo. Isso que eu estou falando de arredonda para baixo é só turno de rega, tá? O restante, as regrinhas de arredondamento é a mesma, né? De acima de 5, arredonda para cima, de abaixo de 5, arredonda para baixo. Só o turno de rega, que essa regra de arredondamento é para baixo, tá? Não esqueçam disso. Professor, Vou falar. só para fixar, eu acho que eu me perdi um pouco. Então, esse turno de rega seria a quantidade de dias. Isso, exatamente. Entendeu? Não, perfeito. Me perdi um pouco, mas já. É o número de dias, exatamente. Então, por isso que eu digo, então, se der lá 3,7 dias, você arredonda para 3, para não correr risco de arredondar para 4, falta água. Se der 3,2, você arredonda para 3. Se der 3,9, você também arredonda para 3. E vocês vão ver que isso é importante por causa da fórmula que vem em seguida. Então, olha lá, calcula para mim o turno de rega para uma ETC de 21,5 e uma DR de 39,4. É uma quantia só. A resposta, então, lembre-se, é em dias. Dá 1,83. Isso aí, o que eu tenho que fazer? Arredonda para 1. Muito bem. Então, a continha ó, deu 1,83, certo? Mas eu esqueço que vem aqui depois. Então, a resposta vou pôr bem grandona aqui, ó, um dia. Então, o que quer dizer um turno de rega de um dia? Irriga todo dia. Todos os dias. Então, se eu irriguei hoje, fiz o turno de rega, deu 1,83, tenho que irrigar amanhã de novo. Eu faço amanhã e ETC outra vez. Deu 1 alguma coisa, e de novo. Se der 2, por que pode dar 2? Se a ETC for menor. Se a contrário, né? Se a ETC for maior, se a planta transpirar mais, a sua contrário. Se a ETC, se a planta transpirar menos, às vezes você não vai precisar irrigar todo dia, você vai irrigar dia sim, dia não. Todo mundo chegou nesse um dia aqui? Estamos juntos? Positivo. Agora, vamos para aqui embaixo aqui, ó. Será necessário irrigar todos os dias. E esse caso aqui, ó, faz essa continha aqui desse turno de rega novo. Já me fala quantos dias. Aí dias. vai 2. 2 dias. Muito bem. Perfeito. Porque é a mesma coisa que dizer que eu tenho que irrigar dia. Sim, vírgula, dia, não. Então, minha irrigação é dia sim, dia não. Tá? Porque meu turno de rega deu 2 dias. Se der 3 dias, pula 2 e irriga no terceiro. Se der 4 dias, pula 3 e irriga no quarto. Se der 5, der turno de rega de 5, pula 4 e irriga no quinto, tá? Fala assim, nossa, mas pode dar um turno de rega de 5? Pode. Dia nublado, a planta não transpira, o solo não evapora, a ETC é baixa. Então, se a ETC é baixa, eu não tenho que repor. Né? Então, se eu não perdi por transpiração nem por evaporação, a minha ETC é baixa. Se a ETC é baixa, eu pulo o dia seguinte. Opa, deu ETC baixo de novo, pulo mais um dia. Pode dar um turno de rega aí de uma semana, 10 dias, sem necessidade de molhar. Um tempo que fica muito nublado. É difícil dar 10 dias, mas fala assim, um tempo bem nublado, onde não está perdendo água do solo e a planta não está transpirando, que é difícil, que no mínimo a planta tem de transpiração para fazer a fotossíntese, né? Que para a planta
que a planta aqui? A planta paga um preço para fazer fotossíntese. Qual que é o preço? Perder água. Quando, né, só fazendo uma abertura, porque nós somos especialistas em plantas, nós temos que entender uma coisa assim, que o que a planta absorve? Deixa eu desenhar uma folhinha aqui. A gente tem que ter a fisiologia da planta na cabeça. Aqui está a nossa folha, certo? Como é que chama aquelas células que fica na folha que abre e fecha? Quem lembra? Estômatos. Estômago, perfeito. Então, a folha tem seus estômagos. Então, vamos desenhar um estômago, mais ou menos, são as duas células, né, que ficam uma do lado da outra, assim ela está fechada, e assim ela está aberta. Está feio, mas é assim. Aqui está fechado, aqui está aberto. Para que o estômago abre? Para entrar o quê? A planta tira do ar. Fala que Pergunta, repete a pergunta, fazendo favor. Aqui o estômago está fechado e aqui o estômago está aberto. A planta abre o estômago para pegar o quê do ar? Fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, que ela tira do ar, o quê? Gás carbônico? Isso, exatamente, CO2. Parabéns. Então, ela abre para pegar o CO2, tá? Porque formulinha lá da fotossíntese, né? Formulinha da fotossíntese, CO2, mais água, com luz, né? Aqui entra a luz, vai formar um carboidrato, C6, H12, O6, mais O2. Aqui é a formulinha da fotossíntese. E aí, qual que é o preço que a planta paga para pegar o CO2 da atmosfera e liberar o O2? Ela perde água. Perde água. A hora que ela, embaixo do estômago, tem uma coisa que a gente chama de câmara subestomática, que fica um vazio cheio de vapor de água. Uma câmara cheia de vapor de água, que é aquele vapor que fica ali pronto para evaporar, para transpirar, para baixar o calor da planta. Então, embaixo do estômago fica vapor de água. Então, quando ela abre o estômago para pegar CO2, a água sai, né? Então, o preço que a planta paga para se alimentar com CO2 é a perda de água. Então, quando ela sabe que tem pouca água, ela fecha o estômago para não perder água. Só que aí também ela não faz fotossíntese, né? Então, por isso que tem a perda da produção. A perda da produção, a falta de água, ocasiona a diminuição da fotossíntese, porque a planta não abre o estômago para não perder água. Só que não abrir o estômago, o CO2 não entra. E sem entrar o CO2, ela não faz fotossíntese. E a fotossíntese a planta precisa desse cara aqui que vem na fotossíntese, ó, porque isso aqui é carboidrato, C6H12O6 é carboidrato, CHO, carboidrato. E a planta precisa desses carboidratos para ela viver, para ela produzir, para ela crescer, o metabolismo dela, ela precisa disso aqui, e vem da fotossíntese. Então, você vê, uma coisa puxa a outra, né? Sem água, não abre o estômago, sem abrir o estômago, não pega CO2, se não pegar CO2, ela não faz fotossíntese e não produz carboidratos. E veja aqui o que ela produz, ó, depois CO2 que ela pegou, mais a água, forma carboidrato, mais O2, oxigênio. Então, esse O2, o que ela faz? Libera junto com o H2O. Então, vamos lá. Sai da fisiologia agora e volta para a irrigação. Vamos lá. Falta uma conta já. A próxima
nós já vamos falar o quanto que eu tenho que irrigar. Olha que legal. Vocês já estão prontos, ó. Vocês já sabem calcular etapa por etapa. A próxima formulinha agora já é o quanto que eu tenho que irrigar a minha lâmina bruta de irrigação. Só que antes de chegar na lâmina bruta de irrigação, eu preciso falar de eficiência da irrigação. De que irrigação? Eficiência do sistema de irrigação. Eu vou, na última aula, eu mostro quais são esses sistemas, né? Mas, por enquanto, a gente só acredita e pronto, que o sistema de aspersão, qual que é a aspersão? Aquela água que vem por cima, chuva artificial, tem uma eficiência de 75%. O pivô central tem uma eficiência de 80%. A irrigação localizada, o gotejamento, tem uma eficiência de 85%. E a irrigação por inundação tem uma eficiência de 60%. O que é essa eficiência do sistema de irrigação? Nem toda água que entra no cano vai chegar na planta, tá? Não é porque eu peguei 100 águas do rio, 100 litros da água do rio que vai chegar 100 litros d'água lá na planta. Por quê? Um pouco evapora, um pouco o vento arrasta, um pouco escorre na superfície, um pouco escorre em profundidade e vazamento nas tubulações, tá? Então, eu tenho que fazer de tudo para aumentar essa eficiência. Essa eficiência que eu pus aqui, 75, 80, 85, 60, é a eficiência padrão de quando você não sabe a eficiência sua, exata, mas você tem como saber a sua eficiência exata. Quando você não sabe, você usa essas tabeladas. Mas eu tenho que fazer aumentar essa eficiência. Que jeito? Eu não irrigo nas horas mais quentes do dia. Por quê? Eu vou estar perdendo água. Eu não irrigo com vento forte, para não perder água. Tem que manter a tubulação em bom estado, sem vazamento, que aí eu consigo aumentar a minha eficiência, tá? Então, a eficiência da irrigação, eu quero copiar isso aqui no caderno, porque aqui tem uma coisa importante. Que lá na nossa fórmula, a seguinte, vou até pôr ponta vermelha aqui, eu não posso usar os 75%, tem que usar em decimal. Quanto que é 75% em decimal? 0,75. Então, lá na próxima formulinha, vocês vão usar 0,75. Se você entrar, o 80% de eficiência, vocês vão usar o 0,80. 85% de eficiência, 0,85. 60% de eficiência, 0,6. Veja que legal, né? Vamos imaginar assim, por que a irrigação localizada, que é o gotejamento... Professor, Pode falar. Esse sistema de irrigação aí que você está me passando a porcentagem da eficiência deles aí, eu uso para fertirrigação também ou não? A eficiência, sim, eu uso na fertirrigação também, bem lembrado. Você vai usar sim, porque você pode estar perdendo a sua água de fertirrigação por tudo isso aqui, evaporação, deriva, escoamento, vazamento da tubulação, então você usa essas eficiências também. Você pode calcular a sua, simples, né? Vendo o quanto você está captando, aí tem umas calhas, que chama calhas partial, que ela mede o quanto está passando e o quanto está chegando. Mas é a mesma eficiência. Mas vai chegar nessa matéria já também, né? Que matéria? Fertirrigação ou não? É a mesma coisa. Aqui. A fertirrigação, eu vou comentar lá na última aula, mas a fertirrigação é uma irrigação com fertilizante. Tá, mas tipo assim, calcular vazão vai ser quase a mesma coisa da herbicida, tipo assim, igual nos tanques, o que vai, o que aplica numa área? É quase a mesma fórmula ou não? Não, a fórmula, não, esquece lá da pulverização. O quanto de produto que vai pôr no tanque, quem fala é na embalagem do produto, vai estar falando isso, né? Porque pode ser produto sólido, granulado, líquido, né? Aí vai estar escrito lá, diluir isso aqui, um galão de 5 litros, vai estar escrito lá, diluir em 100 litros. Então, sendo
na caixa de 100 litros, você despeja 5 litros, se for o seu produto. Se fazer um produto mais concentrado, vai falar, despejar esse em 2 litros e 100 litros d'água. Não, entendi que você falou, lá da pulverização tinha essa parte também, né? Do tamanho do tanque do trator, aí sim, se for disso que você está falando, aí sim, o tamanho do reservatório do pulverizador, o quanto de herbicida que você tinha que pôr dentro, tá? É por aí também, você tem que ver qual que é a diluição do adubo que você vai pôr. Agora, o quanto de água você vai pôr é por aqui. Você não faz a fertirrigação baseado no adubo, você faz a fertirrigação baseado na água, né? Então, o produto, ele vai de carona na irrigação, né? Não é a irrigação, vai de carona na adubação. Não, mas tipo assim, igual aqui na usina aqui onde nós trabalhamos aqui, eles mesmos, não é nós que calculamos, já vem pronto, entendeu? Mas tipo, para nós calcular a vazão e o que vai ser aplicado na área, eu vou usar aquela mesma fórmula da pulverização e herbicida. Mas você está falando de irrigação do quê? Fertirrigação, porque aqui é aplicado num negócio que chama off-road. É tipo de um tanque e o trator puxa esse tanque, entendeu? Só que é localizado no GPS. E a vazão disso? Qual que é a fórmula? O senhor sabe me falar? Para irrigar o quê? Você está irrigando o quê? Mudinho? Cana. Muda de cana. Porque aqui eles usam vinhaça para tudo aqui. Então, é que eu falei na outra aula, né? Que a vinhaça é diferente. Tem uma irrigação, que é a irrigação de pegamento, aí o que faz? Estima o quanto de água que a cultura precisa em cada estágio, né? Vamos falar, uma irrigação de pegamento para cana seria em 120 milímetros na primeira fase de desenvolvimento, aquela fase de brotação. Ela precisa de 120 milímetros, 120 litros no período todo de água, né? Então, calcula-se por aí. O quanto que você vai jogar da sua fertirrigação, no seu caso, eu estou falando, alguém sabe a teor de nutriente da vinhaça, né? É aquilo que eu falei, aplicação de vinhaça foge um pouquinho da regra da irrigação, mas quando você está colocando junto da vinhaça nutrientes, igual você falou que coloca aí, foi para uma concentração de nutrientes para cada litro de vinhaça, né? Então, você faz tanto a irrigação de pegamento, que eu não sei a quantidade que eles estão colocando por vez, pode estar colocando 10 litros por planta, considerando que depois vai ter uma chuva, porque é o que eu disse, no período aí de 60 dias, a planta precisa de 120 litros de água em média, a cana, naquela fase inicial. Então, vamos falar assim, na fertirrigação, você está colocando lá 10 litros por planta, por mudinha, vamos falar assim. Aí você sabe o quanto de nutriente que está entrando junto. E supõe-se que o solo já tem umidade para essa mudinha e que vai chover nesses 60 dias. Por quê? Uma molhada para 60 dias não é o suficiente, né? Mas vai ter chuva. Então, eu te devolvo até a pergunta. Pergunte lá como é que faz. Eles vão passando e jogando água dentro do suco, né? Jogando vinhaça dentro do suco, né? Assim mesmo. Só que é localizado, GPS e tudo. Só que eu não sei quanto que o tanque puxa também, e não sei como é que é o cálculo que eles fazem aí por hectare para calcular a vazão e tudo. Eu acredito assim, alguém lá sabe nessa a velocidade tal, vou falar, velocidade 4 km por hora, com abertura tal da saída. Com certeza alguém já fez o teste de pegar essa água em 1 metro, numa calha, alguma coisa, e ver quanto caiu, né? Vamos falar, nesse 1 metro aqui, com a velocidade tal do caminhão, caiu 15 litros. Alguém sabe responder isso aí, né?
Então, até para determinar o quanto que o caminhão tem que andar, o quanto que tem que liberar de vazão, né? Alguém tem essa resposta aí para falar assim, ó, não, aqui nessas condições, nessa velocidade, com esse caminhão, com esse trator, com esse tanque, cai 10 litros por metro. Então, uma irrigação já de 10 litros, né? Mais os nutrientes que está indo. Mas é isso aí. Alguém tem essa resposta lá, o quanto que está caindo por metro de linha. Porque aqui eles dizem que tem um misturador lá, e eles estão aplicando vinhaça, ureia e mais um outro lá, que eu esqueci. Aí diz que tá fazendo, tipo, enriquecendo essa vinhaça aí, e já corta um pouco do cultivo também, né? Porque já tá fazendo, tipo, a operação do cultivador, que já tá fazendo a aplicação de ureia junto. Sim. Aí imagina assim, com certeza essa cauda aí, né, de vinhaça com os nutrientes, tem uma análise do teor de nutrientes, de cada um dos nutrientes, né? Aí é uma continha simples, né, que ele falou, ó, se em 1 litro dessa vinhaça preparada tem, vou falar um número só para fazer continha, se 1 litro tem 100 gramas de nitrogênio, se eu joguei 10 litros em 10 metros, se eu estou jogando 10 litros de vinhaça por metro, e cada litro tem 100 gramas, eu joguei 1 quilo de nitrogênio por metro quadrado, por metro linear, né? A continha, se 1 litro do produto tem 100 gramas de fósforo, então, e eu estou jogando 10 litros por metro, então estou jogando 1 quilo de fósforo por metro. Aí eu tenho quanto que eu preciso de fósforo por hectare, eu desconto aquilo que eu já joguei na irrigação. Então, veja que é uma irrigação, é uma fertirrigação, fazendo duas funções. O pegamento, né? Porque para você plantar MPB, que é a mudinha pré-brotada, né? Quando a gente fala lá em cana, a gente vai ver. Quando você planta uma mudinha, você tem que irrigar, que é a irrigação de pegamento que fala, né? Tem irrigação de salvamento, irrigação de pegamento, irrigação de reposição. São né, de pegamento depois que você planta, de salvamento é para não deixar chegar no ponto de murchamento, e a de reposição é da evapotranspiração. Então, você já atende você diz, já atende duas funções, né? É tanto a de pegamento da muda e já uma irrigação para descontar já na adubação que vai vir depois. Bom, mas é isso aí, vamos lá. Então, lembre sempre disso que eu estava dizendo, veja que legal, né? O pivô central, a localizada. Por que a localizada? Nós vamos ver isso aqui lá na última aula, mas não. Por que a localizada? Vamos lá, aqui é a linha da cultura, né? Aqui estão as plantinhas. São minhas plantinhas. A irrigação localizada, eu estou molhando só o pezinho da minha planta aqui. Por isso que ela é eficiente, que eu não estou perdendo nada. Porque a irrigação por aspersão, eu molho tudo aqui, ó. Se eu molho tudo aqui, eu estou perdendo essa do meio aqui, eu estou perdendo porque não tem planta aqui. Desenho está uma maravilha, mas é isso aí. E veja aqui, por que a inundação perde mais? Imagina um campo cheio d'água. O tanto que está evaporando, o tanto que está infiltrando, o quanto está percolando, o tanto que está escoando, está perdendo muito. A irrigação por superfície, por inundação, perde quase metade, 60%. Por isso que é uma irrigação que está entrando em desuso. Qual que está aumentando agora? A irrigação localizada. Aqui eu não estou falando de cana, tá? Estou falando o mundo da irrigação. A irrigação de superfície, a irrigação de inundação, tá cada vez mais sumindo, porque a água é finita, a água custa, a água vai acabar, é caro. Então, irrigação por inundação, hoje em dia até é feio fazer. Aí você vai falar, mas o arroz inundado, né? Lá no sul todo mundo planta arroz inundado. Já tem-se bastante estudo em cima disso, de que o arroz não precisa ficar o tempo todo inundado. Você inunda por um tempo, depois que ele chega a um grau de secamento do solo, você inunda de novo, para de inundar e vai. Então, hoje, a irrigação por inundação não fica o tempo todo inundado, por causa disso aqui, que a eficiência é muito baixa, 60%. Então, pronto, chegamos na nossa querida lâmina
bruta de irrigação, ou seja, o quanto eu tenho que irrigar. Lâmina bruta de irrigação, turno de rega vezes ETC, esquece esse máximo aqui, só para que a gente não usa mínimo e máximo. Então, ó, turno de rega vezes evapotranspiração dividido pela eficiência, que nós acabamos de ver, menos P. O que é o P? P de precipitação, de chuva. Ou seja, eu tenho que descontar a chuva. Se me deu a lâmina, fala só, eu tenho que irrigar 10. Por causa da ETC, eu tenho que irrigar 10. Mas choveu 5, eu tenho que irrigar 5, porque 5 já choveu. Então, o que der minha lâmina bruta de irrigação, eu tenho que descontar a chuva. O P de precipitação, de pluviometria, pluviométria. Lâmina bruta de irrigação é igual a turno de rega vezes a evapotranspiração dividido pela eficiência do meu sistema de irrigação descontado a chuva, menos o P. Vamos lá fazer uma? Então, ó, aí estão os dados. Eu estou perguntando, ó, qual é a LBI, qual a quantidade de água que eu tenho que aplicar, sendo o pivô central, na cultura da cana, no final do ciclo. Esse final do ciclo aqui é irrelevante nesse exercício, porque eu estou dando a ETC, tá? Se eu não tivesse dado a ETC, eu precisava dessa informação do final do ciclo. Então, vamos montar nossa continha? Eu quero saber o LBI. LBI igual turno de rega vezes ETC. Você já pode ir fazendo aí. Dividido por 10. Vezes a densidade. Aqui eu dei a densidade. Ah, não. Caramba. Tô fazendo uma coisa, falando outra. Dividido pela eficiência menos a chuva. Então, eu preciso do meu turno de rega, que eu não dei. Turno de rega é igual a DR dividido pela ETC. É DR. Vou calcular. É igual a CTA vezes R. CTA não dei. Calcular. CTA igual. É complicado? É complicadinho, mas só que ao resultado disso, vocês vão saber o quanto que vocês precisam irrigar a cultura de vocês. Quer resultado mais magnífico que esse? Eu sou um cara que gosto muito desse assunto de irrigação, raízes, água no solo. No doutorado eu uso muito, muito, muito de irrigação. Todas essas continhas aqui eu faço direto. E é o que eu disse para vocês lá atrás, né? Que isso aqui ninguém vai dar pronto para vocês, quem for trabalhar com irrigação. O cara vai te dar pronto o sistema, vai te dar pronto o hidrorró, vai te dar pronto a tubulação, a medida da bomba, o cálculo de bomba,
diâmetro de tubo, potência do motor, o cara vai te dar pronto. O cara que for lá te vender, chega para eles e fala assim, ó, precisa irrigar tal coisa com tal equipamento. A gente calcula diâmetro do tubo que ele vai te vender, ele te calcula a potência da bomba que você vai comprar, e aí ele deixa lá, bomba, o tubo, e aí quanto que eu irrigo? Aí é nós que temos que saber isso aqui. Aí é com a gente, ninguém vai ficar lá todo dia, ó, molha isso, molha menos, molha mais, não. O cara vai lá te vender o tubo, te vender os bicos de irrigação, te vender o motor. Agora, quanto que você tem que irrigar, aí ele já não vai mais estar lá, não, aí ele foi embora. Aí quem tem que saber o quanto de água tem que pôr, sou eu. Quanto é o DTA aí? Quem fez? 1,17. 37? 1,17. 1,17. O Z da cana, 40, né? 1,17 vezes 40. R$ 46,8. Muito obrigado. O F, alguém consegue ver aí? Para nós, precisar voltar lá nos slides lá atrás, alguém consegue ver? Se ninguém conseguir, eu volto. Alguém consegue? Espera aí, professor. Legal. Professor, essa eficiência de irrigação não tem uma conta? Não Pra tem. baixar? Ah, tá. É aquela do pivô central, quanto que era lá? 80? Acho que era 80, né? Aí tem que usar o 0,8. Ah, tá. Dá Então. Mas Dá você já 0,45. tá na branca, Amanda? Oi? Você já tá lá na eficiência, no LBI, você já tá? Não, é que eu vi aqui Ah, a eficiência na fórmula e eu pensei que tinha alguma coisa. mas você já Porque você calculou a não deu, DR? né, no exercício. Você já calculou a DR? Não. Dá 0,45, professor, o F. Legal. Como é que achamos o F? Cana-de-açúcar, grupo 4, ETC de 8. 0,45. Então, quanto dá aqui? Não, eu perguntei, Amanda, se você já estava lá, e aí você já tinha o F. Mas o Isaías Ah, já tá. foi. Essa daí é da ADR dá 21,06. 0,6. Então, agora está facinho, ó, vou fazer o turno de regra. 21,06. Pouso arredonda 21. Dividido pela ETC, que está aqui de 8. Quanto está aqui? 2 dias. 2 dias. Muito bem. Arredondou para baixo, né? É, dá 2,63. Aí arredonda pra 2, né? Muito bem. Tá. Estava esperando alguém falar errado. Só uma dúvida que ficou nos slides anteriores aí, quando o senhor deu o exemplo desses 2 dias. Aí embaixo o senhor colocou dia sim, dia não. Eu acho que eu não entendi essa parte. Se é igual nessa conta, que deu 2 dias, eu faço a irrigação hoje por um dia e faço no outro dia, é isso? Isso aí.
no segundo dia, né? Hoje é o primeiro dia, você não faz. No segundo dia, você faz. Se der 3 dias, o primeiro você não faz, o segundo você não faz, você faz no terceiro. Então, 2 dias é isso, é um dia sim, dia não. Hoje eu não fiz. Aí no segundo dia eu faço. Hoje eu não fiz, no segundo dia eu faço. Eu descobri esse valor hoje. Então, hoje eu não faço. Eu faço amanhã, por um dia e faço depois. Hoje eu faço. Faz. Hoje você faz. Tá. E esses 2 dias eu não posso fracionar ele, né? Tipo, 2 dias equivale a 48 horas. Eu faço 4 dias consecutivos de 12 horas por dia. Não pode fazer isso, né? Pode. Se for um sistema de, De de gotejamento, no caso. isso, pode deixar. O Igual na importante citricultura, por exemplo. essa é bem boa pergunta. O importante é essa quantidade que der da sua lâmina, você distribuir em 2 dias. Positivo. Então, a lâmina bruta de irrigação é o que a gente quer chegar. Então, 2 vezes 8. Quanto que é a eficiência do pivô? 80. 80. Então, é 0,8. E aí eu tenho que descontar a chuva. Choveu? Aqui, ó, choveu 2 milímetros. Menos 2. Então, LPI é igual, vamos lá. 16 dividido por 0,8. Dá 18. 18? Você faz 20 e depois menos 2, né? Aí. Então, ó, 18 milímetros a cada 2 dias. Essa eficiência, então, sempre vai ser 0,80? Não, então, depende, porque esse aqui, ó, tô falando aqui, ó, que é pivô central. Tá. O pivô central é 0,80. Se for inundação, é 0,60. Se for gotejamento, é 0,85. Tem que Entendi. olhar aquela tabelinha do slide anterior lá. Uhum. Ô, professor, esse 18 milímetros é o que eu tenho que irrigar a cada 2 dias? Aham. Hoje você não Então, irriga, amanhã você irrigou hoje, pula amanhã, depois da manhã irriga 18. tá. E se eu for fazer de forma fracionada, eu pego esses 18 e divido por 4? Ou é outra conta? Eu entendo o que você fala. Você pode pôr 9 hoje, 9 amanhã, e esses 9 você distribui ao longo das Entendi. 4 horas. Entendi. Pode, Tá. pode sim. No gotejamento, vai dar um número menor de 18, porque ele é mais eficiente que o pivô central. Aqui vai dar 0,85, se for. Vai dar um número menor que 18, porque ele é mais eficiente. A cada 2 dias tem que entrar 18 milímetros. No 18, você tem que pôr 18 litros por metro quadrado a cada 2 dias. Certo. Então, pessoal, veja que legal, né? Fica um segundo exercício para vocês fazerem, a resposta nós já temos. Tem 3, 4 exercícios, ó. E já entra na outra aula. Então, veja que interessante. Hoje nós já sabemos responder. Lembra lá, na primeira aula, eu falei quais as questões clássicas da irrigação? Quanto irrigar, quando irrigar e o como irrigar. O quanto, você já sabe, lâmina, fruta, irrigação. Quando, você também já sabe, o turno de rega, quantos dias. E o como, nós vamos ver na última aula. São os equipamentos.
E na próxima aula, na quinta aula, semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ver um negócio chamado CUC, coeficiente de uniformidade. É rápido, viu? Eu prometo para vocês que a aula que vem é uma fórmula só. E, assim, é uma fórmula, mas várias continhas dentro da fórmula, né? E o que que nós vamos falar? Se o nosso sistema de irrigação está legal. É que nós vamos ver quando a gente espalha os aspersores, espalha o nosso sistema de irrigação dentro da propriedade, nós temos que saber se está entrando essa quantidade certa, né, que nós calculamos aqui na lâmina bruta de irrigação. Eu tenho que saber se essa lâmina bruta de irrigação está entrando de maneira certa na minha lavoura, se está sendo bem aplicado, se está sendo uniforme, que é esse U aqui do Cook, coeficiente de uniformidade de Christensen, que é o cara que inventou. Então, nós vamos ver se esse U se está uniforme no nosso sistema de irrigação. Então, não tendo dúvidas, que eu aconselho quem tiver com cabeça, não tiver muito cansado, os exercícios já estão lá liberados, tá? Vocês vão ver que o exercício da quarta e da quinta aula, ambos são aqui da lâmina de irrigação, tá? Tanto a quarta como a quinta. Peraí, o que está liberado lá é a terceira e a quarta aula. O teste da aula 3 e o teste da aula 4. Vocês vão ver que ambos são de lâmina bruta de irrigação, já está lá liberado para vocês. Quem tiver com a cabeça boa e quiser aproveitar que está fresco na memória, já parte para lá, já abre e já vai lá resolver. Ou se não, está aí gravado, vocês já fizeram na mão, sabem resolver depois. Qualquer dúvida, vocês me chamam. E na segunda-feira, estamos aqui no nosso bate-horário, do nosso bate-canal. Feito, pessoal. Obrigado pela atenção, pela compreensão aí na semana que vem. Vocês vão ganhar folga na outra. Ao invés de ganhar semana que vem, vocês vão ganhar folga semana que vem. Vocês vão ganhar na outra. Semana que vem a gente está aqui. Valeu, Nicole, Fagner e a todos aí. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Deus, Tchau, tchau. Fiel e Antônio. Valeu, tchau, Boa tchau. noite. Valeu. Boa noite.